Alô pessoal, bem-vindos à nossa revista Ensino e Informação, lembrando o nosso site ensinoinformação.com, hoje com cálculo numérico, tá certo? Mais uma aula sobre zeros de funções, tá? O método é o método de Newton-Raphson, que nós já tivemos uma aula e apresentamos os fundamentos desse método, e hoje uma aplicação, um exercício, achar os zeros dessa função aqui, ó, f de x igual a x menos 2 seno de x, tá certo? Lembrando que já tem que se aproximar do método, porque até o gráfico é difícil de fazer, plotar, porque os valores aqui vão estar em radianos. X para nós aqui em radianos, não é graus, tá certo? Então é claro que vai envolver frações do número π para construir. Esse π já aproximadamente se pode estipular como 3,1457, por exemplo, tá certo? E é claro que tudo que vai envolver isso aí vai ser graficamente impossível de vocês terem uma precisão no gráfico, porque é uma função seno, tá certo? E pior ainda, ela está envolvendo x menos 2 seno de x, tá certo? Vamos ver. Então, relembrando, o nosso método de Newton-Raphson para determinação dos zeros aproximados de uma função, relembrando, esse método é um método iterativo, tá certo? O processo de iteração está aqui nessa formulação aqui, ó. O xk mais 1, tá certo? O próximo valor para se aproximar do zero de uma função, tá certo? É obtido como xk, o anterior, menos f de xk, o valor da função no ponto xk, dividido pelo valor da derivada no ponto xk, tá certo? Então, primeira coisa, relembrando, aqui como envolve a derivada, essa função tem que ser derivável no intervalo aberto, tá ok? De tal maneira que eu possa, nesse intervalo aberto, me aproximar cada vez mais do valor exato da raiz, um certo alfa, tá certo? Então, esse x, o x1 tem que ser fixado a priori, lembrando, eu tenho que dar um x1, um bom x1, um bom chute, digamos assim, um bom chute, um tiro, de tal maneira que a partir de x1, o x2, a partir da fórmula que está ali, vai ser igual ao x1 menos o f de x1 sobre a derivada de f no ponto x1, tá ok? Depois o x3 também vai seguir essa mesma expressão que está aqui, expressão do método iterativo, tá ok? Então, um exercício que está aqui para nós é o seguinte, um exercício então, hoje nossa aula então se destina então a uma aplicação prática do método Newton-Raphson, tá ok? Então, o exercício para nós é o seguinte, encontrar, né, o zero ou os zeros de uma função f, aqui na verdade de u contido igual a r, tá certo? Onde u é um intervalo aberto. Nossa função aqui, f de x é igual a x menos 2 vezes o seno de x, tá ok? Essa é a expressão da função, em que nós queremos determinar um valor zero aproximado, tá ok? Da função. Vamos ver alguma coisa para determinação desse valor inicial. Então nós precisamos de um valor inicial do processo iterativo. Vamos chamar aqui de estrelinha. De estrelinha, tá certo? Nós precisamos de um x1. Qual vai ser o melhor x1 para se iniciar o processo de iteração? Vamos ver? Vamos ver então como é que se encontra esse x1, que é a maior dificuldade na verdade, tá certo? Vamos ver? Pessoal, então vamos ao método, a aplicação do método propriamente dito. Então, a primeira coisa que nós queremos reforçar aqui, ó, é o seguinte, é que nós estamos com a função seno, tá certo? Então, o x para nós não é em graus, nós vamos trabalhar com
radianos, tá certo? Então por isso eu fiz aqui um gráfico para lembrar o gráfico da função seno, tá certo? Que ela é limitada em 1 e menos 1. O maior valor que a função seno assume é 1 e o menor valor que a função seno assume é menos 1. Então ela é a função periódica, né? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de aqui é 3π sobre 2, né? Ela dá 0 de novo, depois decresce, tá? No terceiro quadrante. Seno de π, tá certo? Seno de π é menos 1, tá certo? Depois ela vai se decrescer de novo, crescer de novo, e seno de 2π é 0, tá certo? Então aqui e aqui. Então aqui ela forma um período aqui completo, de 0 a 2π, tá certo? Como nós vamos estar multiplicando a função seno aqui, ó, para nós, ó, tá certo? Aqui eu coloquei 2 seno de x como uma função g de x. G de x para nós, 2 seno de x. Nós vamos estar multiplicando o seno de x por 2. Então é óbvio que aqui quando é 1, né? Quando aqui é 1, ela vai dar 2 aqui, em π sobre 2, tá certo? Quando for em π, ela ao invés de dar menos 1, ela dá menos 2. Então o gráfico dela, é claro que é um gráfico mais alongado, assim, né? Mais alongado, tá certo? Tá? Continua dando 0 dela ali, tá certo? Mais alongado lá embaixo e depois ela volta, aqui embaixo ela volta, né? Aqui não tem essa parte aqui. Então ela é mais alongada aqui, tá certo? A função seno de x é mais alongada aqui. Porque aqui é 2 aqui, ó, tá certo? Para essa função 2 seno de x. Então o máximo dela vai ser em π sobre 2, que vai dar 2, tá certo? E o mínimo dela vai ser em π, que vai dar menos 2, tá certo? Então, o que nós vamos fazer nesse método? Nós estamos buscando um ponto inicial de partida, tá certo? Então, qual o nosso melhor ponto inicial de partida? Nós vamos descobrir que o melhor ponto inicial de partida para nós é pegar um x1 aqui para nós e como sendo igual a 2, tá certo? É claro que então depois o x2 em função do x1 vai ser igual ao x1 menos f de x1, certo? Sobre f' de x1, tá certo? Então, o grande problema desse método, tá certo? De todos os métodos é achar, no método da abscissão, o problema é achar o intervalo que esteja ao redor da possível raiz exata, tá certo? Aqui não, aqui nós temos que achar um x que seja um bom x de partida, de tal maneira que um número pequeno de iterações, a gente, com pouco erros de arredondamento, essa que é a verdade, com pouco erros de arredondamento, a gente venha conseguir chegar a um valor aproximado da raiz. Da raiz não, do zero da função. Raiz é mais para polinômio. Tá? Então o que nós fizemos aqui? Como f de x é igual a x menos 2 seno de x, tá certo? Isso aqui é equivalente a escrever uma equação x, passando para o lado de cá, né? 2 seno de x igual a x. É resolver essa equação que está aqui. Resolver a equação seno de x igual a x, qual é o x de tal maneira que, quando colocado no valor aqui, 2 seno de x vem a ser igual ao valor do próprio x, tá certo? Então o que nós fizemos? Pegamos um gráfico da função h de x igual a x, tá certo? Essa aqui é a reta que passa por 1 e 1, aqui ó, né? 1 e 1, tá certo? E passa por 2 e 2. Aqui tem coeficiente angular igual a 1, é reta, né? De coeficiente angular igual a 1. Então aqui o ângulo aqui é 45 graus aqui, tá certo? Então, essa aqui é h de x. Nós queremos que ela seja igual a essa g de x, que é 2 seno de x. E que nós conseguimos plotar um gráficozinho dela aqui, ó, a mão livre, mais ou menos isso aqui, ó, tá certo? Até esse pontinho aqui, quando x igual a 2, quando x igual a 2, tá certo? O que vai dar para nós? 2 seno de 2. G de 2 é igual a 2 seno de 2. Seno de 2 aproximadamente, vamos fixar 4 casas decimais aqui, tá certo? Então seria, seno de 2 seria 0,9093297 tal.
Com a precisão de 2 casas após a vírgula, como tem 9 aqui, tá certo? E aqui é 2, nós passamos para 3 aqui, tá certo? Quando multiplicados aqui por 2, 2 vezes o seno de 2, dá aproximadamente esse valor que está aqui, ó, tá certo? Então, esse valor que está aqui, ó, tá certo? É o valor que nós vamos colocar na nossa tabela. Então, nós decidimos começar por 2, porque nós temos aqui, ó, um valor que, se colocado igual a 1,955, vai ser lá na tabela o valor que nós vamos encontrar com 3 iterações por o valor da função f de x igual a x menos 2 seno de x, tá certo? Quando ela chegar nesse ponto que está aqui, tá certo? Vai ser o valor mais próximo de zero possível, tá certo? Então, o que se faz no método desse aí? Se eu conseguir ter um x separado, tá certo? Eu isolo o x separado e resolvo essa equaçãozinha da reta aqui para ter uma ideia mais ou menos do gráfico ao redor dessa vizinhança entre 2 e 0, tá certo? E decidimos pegar o 2 porque é o ponto mais próximo onde o gráfico de h de y igual a x, que é h de x, e o gráfico de g de x se interceptam nesse ponto aqui. É mais ou menos um ponto igual a esse aqui, tá certo? Então, claro, se esse ponto é igual a esse aqui, eu não sei ainda esse valor, nós vamos determinar, tá certo? Mas eu já deixei aqui, nós vamos ter que chegar a esse valor, o mais aproximado de f de x. Então, f de 1,8955 vai ser o valor mais aproximado que nós vamos encontrar para f de x, para esse aqui ser o zero da função aproximado. Tá? Não podemos confundir esse processo aqui de busca do ponto inicial. Nós temos que ter aqui mais enfatizado aqui, nós temos que ter a todo custo um ponto de partida, x1, que nós decidimos que é o 2, tá certo? Porque ele está muito mais próximo dessa intersecção aqui, que aqui é um ponto aproximadamente 1, alguma coisa, entendeu? Um número perto de 2 que está aqui. Essa que é a questão, nós sabemos. Então, portanto, é melhor começar com o 2 do que começar com o 1, tá certo? Ou começar com o 3, tá certo? Então, essa é a questão. Então, uma coisa que é muito importante salientar, não confundir esse processo de buscar o ponto inicial do algoritmo, ponto de partida, tá certo? Com um outro método que existe para achar zeros de funções, que é o método da iteração linear, tá certo? Onde você consegue separar a função em 2 pedaços, tá certo? E depois buscar pontos que estejam ao redor da raiz. Um vai aqui, bate aqui. Uns processos convergem e outros não. Então, não confundir esse processo que nós buscamos esse 2 como ponto de partida, porque está mais próximo desse ponto que daria a intersecção ali, né? 1,9 alguma coisa, tal, 1,8 tal. Com o processo de buscar o zero da função através do método da iteração linear. Nós vamos ver esse método chamado método da iteração linear, que é justamente separar, ver a função como uma equação aqui, ó, tá certo? E depois buscar valores que atendam à intersecção do gráfico que está para lá de cá com o gráfico que está para lá de cá. E é o que aconteceu ali. Vamos, propriamente dito, à tabulação dos valores e encontrar esse método que já está, esse valor que já está aqui para nós. Vamos lá? Então, pessoal, vamos finalizar aqui o exercício, tá ok? Deixamos aqui de propósito o processo desse método, Newton-Raphson, né? xk mais 1 é obtido a partir de xk, né? Já encontramos um valor ideal para iniciar o processo de iteração, que é x1 igual a 2. Nós vimos lá para aquele gráfico que nós fizemos. Temos aqui a expressão para f de x igual a x menos 2x, e temos a expressão da derivada de f de x,
em qualquer x. Derivada de x aqui, polinômio, é 1, tá certo? Menos duas vezes a derivada do seno é o cosseno, tá certo? Isso aqui é f e essa aqui é f', tá ok? Então o que nós temos aqui? Iniciando com x igual a 2, x1 igual a 2, a primeira iteração é 1, o x1 é 2, tá certo? Xk mais 1, como é que é calculado? x2, k igual a 1, k igual a 1, k mais 1, dá 2. Então x2 é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1, tá certo? Bom, então x2 vai ser igual a 2, tá certo? Que é o x1, menos a expressão da derivada aqui calculada em x igual a 2 e no denominador, não, que derivada não, a expressão de f de x aqui calculada em x igual a 2 dividido pela expressão da derivada aqui em x calculada no ponto x igual a 2. Então, x2 na verdade vai ser igual a 2 menos duas vezes, não, x2 vai ser aproximadamente, já de cara, 2 menos 2 seno de 2 sobre 1 menos 2 cosseno de 2, tá certo? Então, x2 vai ser aproximadamente, aqui, né? Aproximadamente, não é igual, aproximadamente 2 menos seno de 2 é 0,9093 com 4 casas decimais aqui, tá certo? Multiplicando pelo 2 que está aqui, tá certo? O seno. E embaixo nós temos 1 menos 2, o cosseno de 2 é aproximadamente menos 0,4161, sendo multiplicado por 2 aqui. Lembrando que nós temos aqui menos 2 vezes menos, então menos vezes menos vai dar mais. Então continuando aqui em cima, daqui passa para cá, então x2 vai ser aproximadamente 2 menos 2 vezes 0,993 é aproximadamente 1,8186, com 4 casas nós estamos trabalhando. E aqui embaixo, 1, tá certo? O que é embaixo aqui é 1 aqui, aqui é 1, vou colocar 1 aqui. Certo? Então, 1 menos com menos dá mais, tá certo? 2 vezes 41,61 dá 0,8322. Então o que nós temos? x2 é aproximadamente 2 menos 2 menos isso aqui, menos 1,8186, dá 0,1814. E aqui embaixo, 1 mais 0,8322 dá 1,8322. Então o que nós temos? Passando para cá agora, tá? O x2 vai ser 2 menos a divisão desses dois números aqui, ó, 0,099. Aqui com 3 casas já dá a precisão. Aqui seria um 0 aqui, ó, tá certo? Aqui seria um 0 e aqui um número não significativo. Aqui seria um 0 mais alguma coisa, então arredondado para 0,99, tá? Então, x2 para nós vai ser o 2 menos 0,099. Então o x2 para nós é 1,9. Então o xk mais 1, que é o x2, é 1,9, certo? A diferença entre o x2 e o x1 dá 0,1. Não estamos contentes. Nós vamos ver quando que nós vamos parar. Vamos decidir. Continuando o método, para cá igual a 2, o x2 vem para cá e nós vamos calcular o x3. Da mesma forma que foi calculado, o x3 para nós vai dar 1,8955. A diferença, epsilon, que é o critério de parada nossa, que é a diferença entre a késima mais uma iteração menos a késima iteração, entre x3 e x2, vai dar 0,0045, 45 milésimos, tá certo? Não estamos satisfeitos. Então, o x2 passa para ser o x2 está aqui, né? Tá certo aqui, x2, tá? E nós vamos querer calcular o x3 a partir do x2. E descobrimos que o x3 para nós vai ser praticamente o mesmo valor, só com uma casa 1,8954, aqui é 1,8955, tá certo? Então aqui, eu já poderia de cara aproximar, se eu estou trabalhando com 4 casas decimais,
aproximar para 8,955 e aqui a diferença entre eles daria zero de cara. Mas só para deixar bem claro, o x3 dá 1,895495. A diferença entre eles, o x3 e o x2, dá 0,000005, tá certo? Aqui já estaria boa a aproximação. Trabalhar com milésimos aqui, tá certo? Milésimos já estaria. Aqui eu estou com 1 sobre aqui estaria trabalhando com 1 sobre 10 na terceira, tá certo? Aqui estaria com 10 na quarta, aqui 10 na quinta, tá certo? Então, nosso problema parou em K igual a 3. Então, o problema é dizer, apresente o valor de K. Então, K igual a 3. Apresente o valor de XK. XK, X3, né? X3 igual a 1,8954, se quiser pode colocar ali, mas vamos deixar aqui como 55, tá certo? 55, tá certo? Então, pessoal, vamos acrescentar um critério de parada que não seja exclusivamente quando a diferença entre xk mais 1 menos xk seja menor do que um certo delta, tá certo? Esse epsilon aqui, ó, por exemplo, fixar entre 0, deixa eu colocar aqui. Poderíamos pegar um epsilon aqui, ó, 0,000 1, 2, 3, né? Mais uma casa aqui, tá certo? Então é claro que o algoritmo pararia aqui, como nós falamos, tá certo? Obedecendo aquele critério que está lá único, tá certo? Vamos colocar um outro critério aqui, ó. Pare algoritmo C. Pare C. O epsilon para nós seja menor do que 0,0001, tá certo? Nosso epsilon menor do que um epsilon estrela aqui, tá certo? E se o módulo de f de x, tá certo? F de x, aqui seria f de xk, tá certo? Lá para o algoritmo, tá certo? F de xk menor do que 0,006, tá certo? Vamos colocar isso aqui de propósito. Então, menor do que 0,06, tá certo? Então, o que que acontece? Olha só, depois nós vamos comentar essa parte aqui. Nosso critério, pare se esse epsilon for menor do que um epsilon fixado, estrela 0,001, tá certo? E pare se o módulo de fxk menor do que 0,06, o processo ia continuar aqui, só que ele não ia modificar muito o valor da raiz. Porque esse processo aqui, eu não sei porquê, entendeu? Não consigo entender, nós fizemos lá as duas funções. Uma para g de x, para essa parte aqui, ó, né? E uma para x, onde os dois gráficos se interceptaram. Seria como resolver o problema usando o método da interação linear, tá certo? Achamos que o 2 era um bom ponto de partida e verificamos que não conseguimos melhorar a solução mais do que esse aqui, do que 1,8955. Então o processo pararia lá, tá certo? Mas iria continuando buscar, só que não ia melhorar mais, porque o processo converge, mas depois ele ia convergir tão lentamente, porque isso aqui, se eu não desse um valor para isso aqui, né? Ele ia continuar ficando menor do que lá e tal, né? Mas não íamos conseguir um valor menor do que 0,006, tá certo? Então, é preciso nessa hora aí ter um espírito crítico, entendeu? Em construções de gráfico, apoio, entendeu?
a condição da derivada ser menor do que zero, maior que zero, num determinado intervalo, para a função ser estritamente crescente ou decrescente, tá certo? E depois de concluído o processo, você voltar e se perguntar, será que não existe um valor melhor do que esse aqui, que eu poderia obter sem usar o algoritmo? Então foi o que eu fiz. Então eu disse para mim mesmo, não, olha, de repente pode ser que eu não seja isso aqui. Para obedecer, agora aqui, ó, que o módulo de f de x, que é essa função aqui, ó, nossa função aqui é essa, ó, f de x, nossa função. Essa aqui é a função nossa aqui, ó, que nós queremos achar o zero da função. Então, eu peguei aqui, ó, cálculos adicionais sem o uso do algoritmo, tá certo? Então eu peguei 1,8, desprezei essa parte aqui, ó, 1,8, tá certo? Eu consegui com 1,8 0,0523, tá certo? Menor do que esse aqui, ó, tá certo? Mais próximo de zero, do zero da aproximado. Depois eu peguei 1,78, f de 1,78 é 0,0436, menor do que esse aqui ainda. Continuando, eu peguei por tentativa e erro o 1,77, tá certo? 1,77. Então, o que deu aqui? F de 1,77 dá 0,03955, tá certo? Menor do que esse. Continuando, eu peguei o x igual a 1,75, f de 1,75 deu 0,0321, menor do que esse aqui. E finalmente eu parei e disse, não, vou parar nisso aqui porque pode eventualmente existir um valor menor, mas eu já estou satisfeito porque eu estipulei que eu pararia o meu método quando aquilo lá fosse satisfeito, entendeu? Se o algoritmo não ia parar nunca, ele nunca ia me dar esse valor aqui, tá certo? Nunca, nunca. Tá? E até agora, na verdade, eu não vi o porquê. Porque o algoritmo converge, mesmo que converja tão lentamente, mas esse valor aqui, ó, para nós, olha só, se eu pegar x igual a 1,5, tá certo? Olha, 1,5, π sobre 2, com π igual a 3,14 aproximadamente, tá certo? 57, tá certo? Vai me dar um valor 1,57, é isso? Eu não sei, 3. Π dividido por 3 dá 1,3 dividido por 2 dá 11, dá 2, é isso aí, acho que esse é mais ou menos. Então olha só, seno disso aqui é isso aqui, tá certo? Nós estamos trabalhando em radianos, tá certo? Então, o método em si já teria que ser aproximado, por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma função que é uma função, digamos, transcendente, tá certo? Ela é calculada em valores que os valores não podem ser plotados, tá certo? Que o gráfico vai aparecer lá, entendeu? Como sendo em π sobre 2, a função vai dar 1 aqui, entendeu? Multiplicando por 2, dá 2, tá certo? Bom, continuando para cá, f de 1,2, f de 1,5, desculpe, f de 1,5 daria para mim 0,005, é o menor de todas que estão aqui na lista aqui. Estipulando um critério de parada, um delta igual a 0,006, tá certo? Eu pararia quando o módulo fxk menor do que aquele delta que está ali, tá certo? Então agora sim, mas isso aqui, se eu embutir no algoritmo isso aqui não vai me levar a nada. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o computador me deu uma solução aproximada como essa aqui. Daí cabe a mim, entendeu? Fazer uma inspeção nos meus cálculos e esquecer momentaneamente o critério que nós estamos trabalhando, que é o método de Newton-Raphson, aqui, né? Com as iterações, né? Envolvendo a derivada, né? Aqui tem um problema da derivada, quando os valores da derivada são muito próximos de zero, entendeu? Pode dar problema de overflow. O que é overflow? Trava, o computador trava, porque o número aqui, digamos, 2, dividido por um número muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, em termos de casas decimais, me daria um número muito grande que eu poderia entender como sendo um número infinito, entendeu? Então a máquina, se não tiver lá
você estiver trabalhando com número real, o número real, chamava-se antigamente real estendido, Negão Pascal. Real estendido, tá certo? O número real, não sei quantas casas tinha decimais lá na época, no Pascal, tá certo? Mas tinha um real também, real estendido, que era maior do que o real, tá? Então, mesmo assim, poderia eventualmente dar uma derivada próximo de zero, mas não ser zero, mas dar um valor tão zero que o algoritmo pararia, travava, overflow. Vamos colocar aqui, colocar com uma outra caneta, esse número, que eu poderia dizer aqui, overflow, tá certo? Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Então, o que eu fiz? Aqui fiz na base da tentativa e erro, tá certo? Sabendo disso aqui, eu fui procurando, pesquisando valores inferiores a esse aqui, até onde eu poderia conseguir um valor menor. Se eu colocar o x igual a 1,45, talvez de repente já me dê um valor maior, tá certo? A função oscila. Daí, em vez de diminuir, aumentaria, tá? Então, a gente nós terminamos o exercício, né? Sempre colocando para vocês que esses processos numéricos não podem ser levados muito ao rigor da seriedade, digamos assim, tá certo? Tem que saber se ele é um método que converge ou não, tudo bem, existe lá um processo, tá? Nós vamos ver um outro método que a gente vai estudar, problema de convergência. E sempre que a gente tiver uma solução, a gente pode de repente abandonar o algoritmo em si, né? Estipular um critério aqui. Esse critério aqui eu acho muito conveniente colocar no algoritmo. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ia haver um problema. Que talvez ele não parasse o algoritmo para cá igual a 50, entendeu? Nunca houvesse a possibilidade de eu ter um x que seria 1,5 nesse meu processo ali, tá certo? Então fica uma dica. Não embutir de cara no algoritmo o critério de parada e o critério de parada pare-se isso aqui e então isso aqui e isso aqui e, tá certo? Coloca talvez ou para naquilo lá ou para naquilo ali, então pararia nesse aqui, tá certo? Depois vocês poderiam tentar colocar no algoritmo, embutir o e, então pararia quando nesse critério, quando isso aqui fosse satisfeito e também quando isso aqui fosse satisfeito para um delta estipulado, tá certo? E depois vem a questão de vocês analisar, né, com tentativas e erros, se eventualmente o método, fugindo do método, se não conseguiriam uma solução mais aproximada ainda do zero da função, né, usando esses valores que eu coloquei aqui, tá ok? Até uma próxima, e não esqueça de dar um likezinho nos nossos vídeos, tá ok? E a nossa revista ensinainformação.com, tá ok?